Fala aí pessoal, o Prof. Salva na área de novo. E hoje eu vou contar para vocês qual é a diferença entre arranjo e combinação. Falou? Bem, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre análise combinatória, né, esse conteúdo que é muito importante, principalmente para o ensino médio de matemática. E, enfim, já falei qual é a essência da análise combinatória, que é basicamente a gente analisar as possíveis combinações que aquilo pode existir, né? Já falei sobre fatorial, sobre permutação, sobre arranjo, sobre combinação. Tem vídeo para cada uma dessas coisas, né? Sobre as repetições. E agora eu resolvi falar finalmente a diferença entre os dois, embora eu já tenha falado sobre isso na combinação. Né? Mas aqui, se você não quer ouvir tudo que eu falei sobre combinação, você vai direto para esse aqui. Tá? Bem, vou falar primeiro do arranjo. Né? O arranjo, mentira, vou falar a essência dos dois. Tá? Como que eu sei, eu sempre ficava isso em dúvida quando eu estava estudando isso, que eu tenho que usar arranjo ou que eu tenho que usar combinação? Bem, para os dois serão sempre problemas onde a gente precisa calcular maneiras diferentes de se combinar de uma parte de um todo. Como assim? Né? Se você for lá e ver o vídeo de arranjo, você vê que a gente estava numa corrida ou algo do tipo, né? Tinha 5 pessoas e eu queria montar um pódio de 3 lugares, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então eu preciso pegar 3 pessoas de um total de 5, né? Uma parte de um todo. E a combinação, se você ver o vídeo lá de combinação, você também vai ver que existiam 5 pessoas para fazer um churrasco e dessas 5 a gente tinha que escolher 3 para irem ao mercado. Né? Então, enfim, a gente está fazendo escolhas onde a gente pega um subconjunto de um conjunto maior, né? Onde a gente pega uma parte de um todo. Os dois usam isso. Então, se você tiver um problema onde você vai escolher 5 num total de 12, você provavelmente vai usar arranjo ou combinação. Tá? Mas qual é a diferença? E isso para mim não ficou muito claro durante muito tempo e agora eu consigo explicar um pouco melhor. O arranjo. O arranjo ele necessita obrigatoriamente de uma ordem. Né? Então, quando a gente está falando do pódio, tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Né? Quando a gente está falando de coisas assim, do tipo, vou escolher numa turma o presidente da turma, o vice-presidente e um secretário. Né? Você está dando uma ordem a essas pessoas, você está dando um cargo. Né? Então, quando tem ordem, não tem repetição. Né? Então, é aí que a gente vai usar o arranjo. Né? E a combinação? A combinação já é o contrário. Né? Se você tem 5 amigos para irem ao mercado, né, 3 para irem ao mercado, não importa, né, a ordem que eles vão. Né? Tipo, André, Bernardo e Carlos é a mesma coisa do que Carlos, Bernardo e André, sabe? Então, né, isso não acontece no caso do pódio. Então a combinação, ela não tem ordem, e se não tem ordem, tem uma repetição. E é por isso que a gente precisa dividir, tirar essas repetições, né, pelo fatorial. Então essa é a grande diferença do arranjo e combinação. Né? Lembrando que os dois servem para escolher uma parte de um todo. Então vou escrever aqui na tela um resumo disso tudo, né, que eu acabei de falar. Bem, bora lá. O cabelo tá meio estranho, sei lá. Mas tá bom, isso daí não importa. Então, como a gente falou, né,
contar... Para que serve essas coisas, né? A gente conta escolhas de uma parte de um todo. Sempre isso daqui você vai usar, né? Então, quando que eu vou usar o arranjo? O arranjo eu vou usar quando a ordem importar, né, for relevante, né? Tem uma diferença se eu boto primeiro, segundo, terceiro colocado, né? Se a ordem importa, então não existe repetição, né? Então, por exemplo, digamos que esse todo aqui sejam 5 e a parte seja 3. Tá? Então eu tenho 3 espaços, um total de 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui. Multiplica pelo princípio fundamental da contagem, isso vai ficar 60 e acabou, né? Então isso daqui é o arranjo de 5 para 3, que é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, que dá 5 fatorial sobre 2 fatorial, e enfim, você faz essa conta aí. Que é a mesma coisa 5 vezes 4 vezes 3. Eu, pessoalmente, só uso 5 vezes 4 vezes 3. Eu nunca uso a fórmula. Tá? Nunca. Eu nunca uso. E a combinação? A combinação, a ordem não importa. Tá? Se a ordem não importa, é porque existe repetição. Então, como vai ficar esse cálculo, né? De novo, eu estou escolhendo 3, um total de 5, 4, 3. E aí eu venho e divido por 3 fatorial. Tá? E isso vai dar 60 dividido por 3 fatorial, que é 60 dividido por 6, que dá 10. Pronto. Então a combinação de 5, escolhendo 3, é 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Ou seja, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso a gente já viu que vai dar 10. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença, tá? E eu, pessoalmente, reforço aqui que não tem necessidade de você saber as fórmulas, tá? O importante é você saber que um serve para quando a ordem importa, o arranjo, e o outro serve para quando a ordem não importa, a combinação. Tá? E lembrar que se tiver repetição, você divide pelo número fatorial. É só isso, gente. Falou? Então fica aí, comenta, se inscreve no canal, ajuda o professor, dá um joinha, sei lá, enfim. E se tiver alguma dúvida, pode falar. Um beijo, galera. Até mais.